Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos no canal SOS Supervisores, um canal que é especializado na liderança de linha de frente, ou seja, posições como líder de produção, ou supervisor, ou coordenador, encarregado, ou mesmo gerente de produção industrial. Aqui nós abordamos os principais problemas que acontecem no chão da fábrica e as soluções simples e práticas que você pode aplicar no dia a dia para solucionar esses problemas. Hoje eu preparei um episódio específico que é o seguinte: as 7 perguntas capitais da liderança de linha de frente. Hoje nós vamos abordar um tema onde envolvem 7 questões que são fundamentos, são itens básicos que você que está me escutando agora precisa escutar com bastante atenção, preparar algumas anotações e fazer uma reflexão para cada uma delas. Te convido para assistir esse vídeo que tenho certeza que vai ser muito interessante para você e para toda a tua equipe. Bom, esse conteúdo ele foi preparado e tem como referência um livro que o Falcone escreveu e lançou em 1999, que é o TQC, Controle de Qualidade Total. Eu coloquei as capas dele aqui no vídeo. Você pode ver que o meu livro é o da capa do meio, mas foram 8 edições até o momento. Então é um livro realmente muito interessante, na qual o Falcone relata toda a experiência que ele teve a partir de 84 e mais precisamente entre 86 e 88 trabalhando em empresas japonesas. Okay? Então é baseado na experiência que ele teve no Japão e tem como referência também a JUSE, que é a Union of Japanese Scientists and Engineers. Então é a entidade japonesa onde Deming teve uma contribuição imensa logo depois da Segunda Guerra Mundial, e Falcone se apaixonou por essas técnicas devido à sua simplicidade. Ok? Então tá aí a referência, a nossa homenagem aqui ao grande guru brasileiro Vicente Falcone, na qual eu sempre referencio aqui no nosso canal. E tem várias obras que você que trabalha na liderança de linha de frente seria importante você conhecer para que você possa melhorar a tua performance da sua equipe a cada dia, ok? Falado da referência, vamos começar a mostrar aí as 7 perguntas capitais. Antes de começar a divulgar a primeira das 7 perguntas capitais, por que elas são capitais, pessoal? Por que Vicente Falcone diz e menciona, baseado na experiência que ele teve com as empresas japonesas, porque essas 7 questões são realmente capitais? Elas são capitais porque qualquer resposta negativa é um pecado capital contra a previsibilidade dos resultados de sua empresa. Como são 7 questões básicas, fundamentais em toda a empresa, que algumas vezes na correria do dia a dia nós não damos tanta atenção, elas são capitais porque elas impactam na previsibilidade, que é previsibilidade do ponto de vista estatístico, pessoal. Previsibilidade do ponto de vista estatístico é que se o processo se comporta com uma variabilidade diferenciada e muito diferente uma da outra ao longo do tempo, você não sabe qual é a previsão que você vai entregar de produto lá na frente. Então, um processo ele tem que ser previsível, ele tem que ser preditivo, ou seja, você sabe o que vai acontecer lá na frente. Então, se você cometer algum desses 7 pecados capitais que Falcone menciona, vai ser fato, vai ser a imprevisibilidade do seu processo, fazendo com que você corra um risco muito grande lançando produto no mercado ou serviço no mercado. Simples assim. Tendo em vista a definição, por que essas 7 questões são capitais, vamos começar a trabalhar, vamos começar a divulgar e
refletir um pouquinho de uma dessas 7 questões capitais. A primeira delas, pessoal, você tem certeza, você que está me escutando, né, da liderança de linha de frente, você tem certeza de que cada operador que você tem na sua equipe conhece o objetivo do trabalho dele, né, conhece as suas metas, de tal forma que ele tenha um critério para saber se o resultado do seu trabalho está bom ou é ruim? Pensa bem, pessoal. Você tem certeza que o operador conhece o objetivo? Esse objetivo que muitas vezes pode variar de um dia ou de uma semana para outra e principalmente de um mês para outro. Ele conhece esses objetivos, as expectativas em relação à função dele estão bem descritas. Você já mostrou para ele a expectativa sua e da empresa em relação à função que ele exerce. Essas metas elas são divulgadas diariamente para a equipe, para que eles saibam exatamente qual é a direção que a empresa está indo. Então essa é a primeira pergunta que Falcone faz. E não só o conhecimento da função dele, das expectativas dele, da meta dele. Como que ele faz para saber se ele está atingindo aquela meta ou não está atingindo aquela meta? Existe uma gestão visual clara que faz ele entender o quão ele está desviado ou atingindo aquela meta? Então essa é a primeira pergunta capital que o nosso conteúdo de hoje faz, para você refletir, ok? Vamos para a segunda pergunta capital então. Segunda pergunta capital, pessoal. Você tem certeza que todas as pessoas da empresa sabem o que é padronização? O valor do padrão para o indivíduo, para a empresa ou para o país? Olha a preocupação que Vicente Falcone coloca quando ele abrange isso em termos de país. Sabem como melhorar um procedimento operacional? Existe um procedimento padrão de operação na área de trabalho da operação? Todas as tarefas que são rotineiras, e a produção é basicamente um departamento operacional, ou seja, existem muitas rotinas de fabricação, precisamos ter um padrão operacional, né? De preferência que o operador também possa participar na construção desse padrão ou na atualização desse padrão. Então essa segunda pergunta ela vai a fundo do quanto a empresa tem a consciência da padronização e desdobra isso para os seus funcionários. Uma das coisas que mais a gente estuda nas empresas japonesas é que existem 2 coisas que eles não admitem: falta de respeito com as pessoas, que tem a ver com não aproveitar as ideias, as sugestões que os funcionários dão, e segundo é não seguir padrões. Então isso é uma coisa realmente muito séria. Então tá aí a segunda pergunta em relação a se você tem certeza que todas as pessoas sabem o que é padronização e se existe um padrão de trabalho, uma expectativa de trabalho clara, fácil, simples, prática, para que o operador possa desempenhar a atividade dele rotineira no dia a dia. Essa é a segunda pergunta capital. Terceira pergunta, pessoal. Você tem certeza que todas as pessoas, principalmente os operadores, estão bem treinados? Que nós costumamos chamar do on-the-job training, né? É treinar os operadores no local de trabalho, para verificar não só treiná-lo em relação ao conhecimento, mas perceber o quanto ele está hábil em executar aquela tarefa, de tal forma que sejam as melhores do mundo naquilo que fazem. O treinamento no trabalho decorre do procedimento operacional padrão. Então essa é a terceira pergunta capital. Pessoal, você tem certeza que o pessoal de produção está bem treinado? Eles foram realmente acompanhados, alguém treinou, acompanhou até que ele tenha realmente a habilidade de executar? Ou muitas vezes ele foi treinado por um colega de trabalho que muitas vezes é um excelente operador, mas pode ter alguns vícios em relação ao dia a dia. A referência do treinamento on the job, pessoal, é o procedimento operacional padrão, né? Ou os planos de controle, ou as instruções de trabalho. Cada um pode chamar
como é a cultura da sua empresa. Mas essa é a referência de forma que o treinamento on the job seja padronizado. Então, essa é a terceira pergunta capital que você, como líder de linha de frente, como supervisor, como coordenador, precisa estar atento e se questionar em relação a isso. Qual é a quarta pergunta capital? Você tem certeza que todos os procedimentos padrão estão sendo cumpridos? Eu vou até fazer uma pausa nessa questão e vou perguntar para você de novo. Você tem certeza que os procedimentos operacionais padrão que a sua equipe tem que seguir no dia a dia, ela é fielmente seguida, passo a passo? Então essa é uma pergunta que muitas vezes eu pergunto e as pessoas falam que sim, só que algumas vezes a gente vai lá ver na prática e não é bem assim, ok? Então, de novo, você tem certeza que os seus procedimentos operacionais padrão estão sendo religiosamente cumpridos pela sua equipe? Esta certeza ela tem que ser levada às chefias pela contínua auditoria conduzida pelos supervisores, pelos departamentos de garantia da qualidade, pelas chefias e pelas auditorias externas. Pessoal, nós temos uma série de diferentes situações que nós podemos auditar esses procedimentos no dia a dia. A auditoria escalonada é uma delas, principalmente exigida por alguns clientes do mercado automotivo, mas existem diversas formas para que, pelo menos uma vez por turno, seja checado, uma vez por turno por dia, seja checado um determinado procedimento operacional padrão para verificar se as pessoas estão seguindo ou não, e se não estão seguindo, por que elas não estão seguindo, qual é a dificuldade em relação a isso. Então essa é a quarta e para mim uma das mais importantes questões. Muitas vezes, por N situações, a gente tem uma crença que está tudo bem aqui, mas muitas vezes não está, pessoal. Você precisa dedicar tempo com a sua equipe para que tenha realmente um processo de auditoria robusto, porém simples, que realmente verifique. E eu vou falar para você, pessoal, não é aquela verificadinha assim, não. Tem que acompanhar a operação, tem que perguntar para a operação, fazer perguntas para verificar o quanto ele consegue interpretar bem aquilo que está escrito e o quanto ele de fato executa. Eu não tenho dúvida que você vai ter surpresas se você checar essa situação. E muitas vezes, a grande maioria das vezes, eu gostaria de deixar destacado aqui nessa pergunta número 4, que muitas vezes os operadores não seguem e não é por culpa deles. Okay? Eu já fiz um vídeo em relação a isso, que tem muito a ver em relação à cultura da empresa, em relação à condução desses padrões. Se não existe uma cultura frequente, praticada de valorização dos padrões a partir das auditorias, as pessoas não vão fazer ou não vão fazer como deveriam fazer. Então a responsabilidade é nossa, como liderança de linha de equipe, colocar uma cultura que valorize essas coisas, ok? A quinta pergunta é: você tem certeza de que os dados utilizados no gerenciamento da empresa e que se originam dos operadores estão certos? Os operadores sabem ler as escalas, sabem medir, sabem conduzir cálculos básicos. Os equipamentos ou instrumentos de medição, eles estão calibrados. Então esse aqui é um outro detalhe, pessoal. Muitas vezes nós temos registros, nós temos características de produto que tem que ser medidas a cada 1 hora, a cada X frequência determinada pelo plano de controle. E será que as pessoas conseguem saber? Elas sabem a menor escala do instrumento, elas sabem conduzir um paquímetro, um micrômetro, qualquer tipo de instrumento, elas foram treinadas
para que elas possam coletar o dado de forma correta, porque se nós não pegarmos o dado de forma correta, no local correto, com a quantidade de amostra correta, pessoal, nós vamos ter problemas. Decidir em cima de dados é fundamental, mas se os dados estiverem errados, como que nós vamos fazer? Então, essa é uma pergunta fundamental. Se você tem certeza que os dados que são colhidos pela operação, que muitas vezes na sequência vai ter uma análise estatística para verificar variabilidade, tendência, presença ou não de casos especiais, predição de processo, cálculos de capabilidade. Será que esses dados estão sendo coletados de forma correta? As pessoas estão preparadas para isso? Você deu a possibilidade de treinar essas pessoas? Ou treinou muitas vezes com o colega do lado que também tem algumas dificuldades? Então essa é uma outra questão, é a quinta pergunta capital que a gente deixa aqui no conteúdo. A sexta pergunta capital, pessoal, você tem certeza de que os operadores sabem inspecionar o seu próprio trabalho, sabem separar as peças boas das peças ruins? Os critérios de inspeção visual ou dimensional estão claros? Ele consegue evitar que uma peça ruim chegue ao cliente, ou ele consegue evitar que uma peça boa vá para o scrap? Muitas vezes a gente manda uma peça ruim para o cliente e uma peça boa a gente joga na lata do lixo. Por quê? Porque muitas vezes não está claro. É lógico que se você tem uma quantidade muito grande de anomalia no processo, naturalmente vai passar para o cliente. Então tem alguma coisa básica que tem que ser feita. Uma delas é as 5 questões capitais que eu acabei de falar. Mas você tem certeza, pessoal, que o pessoal sabe realmente inspecionar qual é a frequência, o que ele deve separar, o que ele não deve separar? Os padrões visuais, eles são claros, eles são atualizados, serão revisados ao longo do tempo, está do lado da máquina dele para que ele possa rapidamente tirar uma dúvida, Esses padrões são auditados. Então realmente é uma sexta questão importante para ser levada em consideração. E a sétima e última questão, pessoal, a sétima e última pergunta capital é se você tem certeza de que todas as anomalias percebidas em todos os cantos da empresa são relatadas à sua chefia. Essa é uma outra pausa que eu deixo aqui um pouquinho nesse vídeo. Pensa um pouquinho. Existe um clima de consciência para que as pessoas possam relatar claramente os problemas para a sua chefia? Pessoal, a vida do líder de linha de frente, do supervisor, do coordenador, é muito pesada. Eu sei disso porque eu trabalhei 17 anos. E eu vou ser bem claro para vocês, pessoal. Chegou uma época da minha vida que eu tinha tantos problemas que eu realmente não gostava muito de que as pessoas ficassem o tempo inteiro falando para mim de problema. E um erro gravíssimo, Porque qual é a nossa função como supervisor? É resolver problema, deixar o processo estar. É que chega um momento que é tanto problema, que o supervisor fica realmente de cabeça cheia. Mas, pessoal, volto a dizer, é importantíssimo, e eu, por um tempo, trabalhei para conquistar isso. É necessário que tenha um clima favorável, que as pessoas realmente relatem, tenham a tranquilidade de relatar um problema para a chefia sem medo de represália. Porque se a gente esconde debaixo do tapete, isso chega até o cliente ou vai para a lata do lixo com um preço muitas vezes incalculável, principalmente se chega na linha final, se chega no cliente final. Não dá para calcular o preço muitas vezes de um item defeituoso. Então, pessoal, precisa realmente ter um ambiente tranquilo. É preciso que você desenvolva a credibilidade sua com a equipe
e da equipe com você para que problemas de qualidade sejam relatados e, de preferência, naquele momento a linha possa parar e uma equipe multifuncional muito rápida possa resolver o problema caso o plano de reação que o operador já tem sob controle não consiga resolver o problema. Então essa é uma pergunta fundamental. Porque, pessoal, gerenciar é essencialmente resolver problemas, né? Resolver anomalias. E essas anomalias, boas ou ruins, elas são registradas, né? Principalmente as crônicas, elas são registradas para que elas possam ser tratadas de uma forma adequada posteriormente. Eu vou fazer um vídeo específico de como, na rotina do dia a dia do supervisor, ele pode ir listando problemas crônicos, e esses problemas crônicos podem ser tratados de duas maneiras. Eu vou explicar exatamente como se faz isso no outro vídeo. Mas essa sétima pergunta, né, essa 7 pergunta capital, ela fecha o ciclo das 7 perguntas para que você possa ter a noção o quanto a sua equipe ela sente confortável com a liderança para relatar um problema de qualidade, que muitas vezes o próprio operador causou. O que nós temos que ter a consciência é que ninguém tem orgulho de fazer coisa errada, pessoal. Se o processo lançou alguma coisa errada, tem oportunidade. E se nós trabalhamos de forma efetiva, assertiva junto com os operadores, a gente constrói um processo cada vez mais estável, cada vez mais robusto, melhorando a cada dia a produtividade. Agora, pessoal, uma reflexão. Nós lançamos aqui 7 perguntas capitais. E, possivelmente, você, ou a grande maioria, pode ser que as suas respostas foram sim. Pessoal, se as suas respostas foram sim, realmente parabéns. Ok? Realmente você tem um processo robusto, com um gerenciamento muito efetivo e é sinal que você tem uma boa manutenção dos seus padrões de trabalho. Okay? Então, você não só tem padrões, eles estão claros, as pessoas estão treinadas, você gerencia a efetividade desses padrões, verificando se as pessoas executam no seu dia a dia, então você realmente consegue, dentro da sua rotina, ter uma boa manutenção dos padrões. Você com certeza deve ter um custo estável, você com certeza deve ter uma qualidade estável e você tem um prazo de entrega estável. São basicamente os 3 pilares de saída quando você faz uma boa manutenção dos padrões. E, pessoal, processo estável é igual a resultado previsível, produtos dentro de uma previsibilidade. Então essa é o sonho de toda a liderança de linha de frente. Processo estável. Em algum momento a gente vai falar um pouquinho de conteúdo em relação a processo estável e capaz. Você pode ter um processo estável que tem ausência de causas especiais, se formos imaginar aí do ponto de vista do controle estatístico de processo, mas pode ser que ele não seja capaz. Um processo estável e capaz é quando todos os produtos são fabricados dentro de valores especificados. Mas isso é uma matéria para um outro vídeo, né? Se você realmente faz uma boa manutenção dos padrões, você tem um processo estável e um resultado previsível. E o que é resultado previsível, pessoal? Resultado previsível é quando você tem a variabilidade, que ela é constante, né? Aqui tem algumas curvas de Gauss aqui que simulam, que exemplificam a variabilidade de processo ao longo do tempo. Então você pode ver que a variabilidade é muito parecida e faz com que você tenha uma previsibilidade, ou seja, o seu processo é previsível, é preditivo. Então não tem muita surpresa quando você entrega produto para o cliente. Então volto a falar, essa é a grande expectativa, essa é a grande aspiração do líder de linha de frente, ter um processo estável. E para que você tenha processo estável, tem que ficar claro que essas 7 perguntas capitais, todas elas sem exceção, têm que ser ditas ou têm que ser trabalhadas para que você tenha um sim dentro
do seu processo de fabricação dentro da sua equipe. E se as suas respostas foram não, pessoal, como que você pode trabalhar? Como a gente acabou de falar, se as tuas respostas foram não, com certeza você não tem uma boa manutenção dos padrões de trabalho dentro da sua área. Então, com certeza, pessoal, você vai ter variabilidade. Então, aqui nessa figura eu posso mostrar para você, uma hora o processo tem esse tipo de variabilidade ao longo do tempo. Aqui, essas duas linhas paralelas são as linhas de especificação de produto. Aí, em um outro momento, o processo fica um pouco mais fechadinho, ele volta a variar de novo, ele volta a ser um pouco mais deslocado e você nunca sabe o que vai acontecer com a sua entrega. Então, esse é o grande perigo. Aqui está o grande problema, né? É um medo muito grande, porque com certeza essas peças no cliente vão dar problemas. Então, realmente, se as suas respostas forem não, você tem uma característica de processo como essa. E aí, pessoal, o que é possível, o que dá para ser feito, né? Então, primeira coisa precisa começar a trabalhar e consertar a situação. Então, o que a gente sugere sempre é começar pelas tarefas que são críticas, né? Então, sempre tem uma operação que gera um pouco mais de variabilidade, que o produto dela gera um scrap, gera uma peça que a gente joga na sucata, ou que na hora que você faz algum tipo de inspeção, existe uma grande quantidade de retrabalho ou uma grande quantidade de peças rejeitadas. Nessas tarefas críticas que geralmente a qualidade fornece para a gente um relatório e a gente sabe diariamente quais são elas, é por aí que tem que se avaliar cada uma das 7 questões, principalmente naquela sequência que foram divulgadas aqui no conteúdo. Então, comece sempre pelas tarefas críticas dos processos críticos. Resumo da aula de hoje, pessoal. Vamos lá fazer um resumo da aula de hoje. Então, nosso conteúdo de hoje ele abordou basicamente as 7 perguntas capitais da liderança da produção e que são fundamentais se você quiser ter previsibilidade, se você quiser ter um processo preditivo, né, capaz de atender aí as especificações do seu cliente. As perguntas são baseadas na certeza, né? Na certeza, se você tem o quê? Se você tem certeza que os seus operadores conhecem as suas metas, está muito claro as expectativas de função que você deu para ele, se existe algum documento que ele assinou em relação às expectativas, a clareza de expectativa que você tem com ele, e se eles sabem como eles podem acompanhar a meta deles ao longo do dia, para verificar se existe algum desvio em relação ao que é o esperado, em relação ao que está sendo produzido. Então, essa é a primeira pergunta capital. A segunda pergunta capital é se as operações a qual os operadores executam a rotina do dia a dia, se elas estão padronizadas, né? Se aquelas operações existem um procedimento operacional padrão, se existe um plano de controle, se existem instruções, né? Essa é a segunda pergunta capital. A terceira é se os operadores eles são bem treinados no on-the-job training, ou seja, são treinados no pé da máquina com alguém capaz, capacitado, baseado no procedimento operacional padrão, verificando não só a habilidade que ele tem, mas algum tipo de sugestão que ele pode dar ao longo do treinamento para facilitar ainda mais o seu dia a dia. Okay? Então, não é só para ensinar o conhecimento, mas checar a habilidade dele executar a tarefa, bem como as suas medições. A quarta pergunta capital é se os padrões operacionais eles são cumpridos. Como que você garante, como que você tem a certeza que eles são cumpridos? Existe algum processo de auditoria interna realizada pela supervisão, pela liderança, pela gerência, pela direção, de forma escalonada, que checam ao longo do mês se realmente aquelas operações, principalmente as mais críticas,
os operadores seguem os padrões e quais são as dificuldades eventuais que possam ter no dia a dia deles. Então isso é fundamental para mim. Essa quarta questão capital é a mais importante das 7 que nós demonstramos. A quinta pergunta capital: os dados registrados pelos operadores, eles estão certos? Os operadores sabem medir, eles sabem ler a escala de um instrumento de medição, eles sabem executar alguns cálculos básicos. Os instrumentos de medição, eles foram calibrados, eles estão bem cuidados. O visor é possível de fazer a leitura com tranquilidade. Algum estudo de MSA já foi feito, de análise do sistema de medição pela qualidade ou por alguém da equipe, atestando que a sua equipe realmente atende os padrões especificados em relação à parte de registro de dados. Então, se os operadores registrarem dados que são errados, que não têm confiabilidade, nós vamos tomar com certeza decisões erradas, porque essas decisões elas são tomadas baseadas nos dados. Se os dados estão errados, decisão ou análise estatística errada. Então, essa é uma pergunta fundamental. Vamos para a sexta pergunta capital. Os operadores sabem inspecionar o produto do seu trabalho, o produto resultante do processo em que ele está atuando. Ele sabe fazer a leitura, ele sabe classificar e interpretar se aquele produto está bom dentro do especificado, não só dimensionalmente como visualmente, eles estão ok ou não. Ele sabe separar uma peça boa de uma peça ruim. Ele sabe qual o momento que ele tem que envolver a chefia dele, dado a quantidade de produtos rejeitados. Então essa é uma pergunta capital importante, número 6. E pergunta capital número 7. As anomalias são relatadas à chefia sem medo de represália? Existe um bom ambiente, um clima agradável, que o operador realmente possa relatar a anomalia e ser reconhecido por isso, ser agradecido por isso, porque uma peça muitas vezes com problema de qualidade, quando chega no cliente, já mencionei no meio do vídeo da explicação que é incalculável muitas vezes o preço. Quanto custa um cliente insatisfeito? Não vou nem falar preço de recall. Quanto custa um cliente insatisfeito? Nós, como cliente, já ficamos insatisfeitos algum dia, às vezes a gente não volta para comprar aquele produto novamente. E além disso, ainda faz a crítica para os colegas em relação àquele produto. Pessoal, reflexão. A reflexão que a gente sempre deixa após cada vídeo que a gente prepara com muito carinho. Eu gostaria que vocês comentassem o que vocês acharam aí do vídeo e das 7 perguntas capitais de hoje, do conteúdo que nós preparamos para vocês de hoje. Se eles podem realmente ajudar você a construir um processo de fabricação mais estável. Se você realmente tem algum gap, pessoal, não deixa de atuar rapidamente, são itens básicos, tem que trabalhar esse ponto para que você tenha uma variabilidade baixa, que você tenha um processo estável e que realmente o seu produto final seja previsível ao longo do tempo. Então, gostaria de saber se ele pode te ajudar e se realmente ele está agregando valor, se esses conteúdos estão agregando valor a você. Essa é a nossa grande missão aqui no canal SOS Supervisores. Os agradecimentos de sempre. Se você gostou, deixa um joinha, deixa um like para que esse vídeo possa ser impulsionado para várias outras pessoas. Comente se você gostou, se você tem alguma sugestão para enviar, o que você realmente gostou, o que você realmente não gostou, pode colocar o seu comentário, a gente vai atender com muito carinho e respeito aí as sugestões. Compartilhe com os seus colegas do dia a dia. A gente tem uma série de colegas que precisam saber dessa informação, pessoal. Quanto mais pessoas souberem, mais a gente vai contribuir para que não só o processo da sua empresa seja estável e com certeza entregar produtos de qualidade, mas como o Brasil como um todo. Acho que é o nosso papel também olhar com esse modo mais holístico. E inscreva-se no canal, pessoal. Inscreva-se no canal, acione o sininho para que você realmente possa receber a notificação
de todos os vídeos que a gente solta semanalmente e continuar a sua busca de conhecimento. Pessoal, mais uma vez muito obrigado por essa oportunidade. Preparamos mais um conteúdo com muito carinho para você. Meu nome é Ayrton Salvo Júnior, do canal SOS Supervisores. Querendo me mandar um e-mail, fiquem à vontade. E até o próximo conteúdo, se Deus quiser. Fiquem com Deus.